Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista e apresentadora deste podcast que eu amo fazer parte, que é o Chave Mestra Podcast. Por aqui eu entrevisto os escritores da editora Chave Mestra. E por aqui, você viu que eu já peguei minha caneca? Ó, aqui no Chavecast, que é o nosso estúdio aqui no Alphaville, em São Paulo. E ela, essa escritora em especial, veio de longe para cá, para não só visitar a gente, não, mas ela veio também para o lançamento deste livro. O livro que eu vou apresentar para vocês, que eu estou fazendo todo um suspense aqui, é porque é um livro que vai ser lançado hoje, no dia da nossa gravação do podcast, no nosso ambiente, no nosso espaço aqui do Grupo Chave Mestra. Nós temos o nosso estúdio e também o nosso hall, o CM Hall, onde vai acontecer o lançamento. E por isso que ela já está aqui, já vai gravar com a gente e já vai ficar também para o nosso lançamento deste livro que ficou lindo. Olha só, primeira vez que eu estou mostrando aqui. Depois do Eis-me Aqui. Que capa linda. Não ficou? Ó, e ele tem aqui, ó, como título, Depois do Eis-me Aqui, Mulheres como Vaso nas Mãos do Oleiro. Olha só que lindo. Eu vou falar que eu sou suspeita. Porque toda vez eu falo para o pessoal da editora, aqui ó, da equipe que faz a edição, design, que vocês sempre estão mandando muito bem. Um livro, uma capa mais linda que a outra, um livro mais lindo que o outro e um conteúdo melhor que o outro. Porque a gente sabe que tem toda uma curadoria, as meninas do executivo e os meninos também, toda a equipe do executivo, eles vão atrás de histórias que realmente impactam. E esse em especial a gente está falando de pessoas que realmente se deixaram ser usadas pelo oleiro. E a gente vai falar quem é o oleiro, você que não está familiarizado com essas questões, com essas palavras. A gente vai explicar tudo. Para você que é cristão, para você que não é, para você que não sabe nem quem você é. A realidade é essa. Às vezes, eu não sei se eu sou ateu, se eu sou cristã, se eu creio em Deus, se eu não acredito. Eu sei que é para todos vocês que estão acompanhando a gente, que vão ter com certeza aqui não só direcionamento, porque nós estamos trazendo aqui uma especialista, embora ela vai contar tudo, mas nós estamos trazendo aqui uma história de vida, uma experiência de vida. Ela vai contar tudo. Eu já falei demais, inclusive. Tudo bom, José? Como é que você está? O José que fica com a gente aqui nos cortes das câmeras. Já falei demais e aí depois ele corta meu tempo, então eu vou colocar já para ela falar. Então eu vou apresentar primeiro para vocês. Ela está no capítulo, deixa eu abrir aqui, capítulo 23. E o capítulo 23, ela trata da história pessoal. Ela vai falar um pouquinho do título para vocês, do que ela trouxe aqui e um pouquinho da história. Só um spoiler, viu, gente? Para vocês irem lá adquirir o livro de vocês. Eu estou aqui na mesa do nosso podcast com a Priscila Franco. Tudo bom, Priscila? Tudo bom, Débora? É um prazer estar aqui com vocês. Quero já agradecer, pelo convite da Chave Mestra. E para mim é uma honra estar compartilhando um pouco da minha história, Ótimo. Daquilo que eu carrego. Vai ser um bate-papo muito interessante e legal. Ótimo, vai ser muito bom, sim. E eu quero que você me conte primeiro, antes da gente falar do capítulo, como é que foi o convite para você, para participar do podcast? Você já tinha esse desejo de escrever? Não tinha? Como foi? Eu tinha um livro, eu tenho, um projeto, e tinha esse desejo de escrever, porém eu não sabia como e quando seria. E aí, em um dos meus devocionais, eu ouvi o Senhor falando comigo, que eu iria escrever um livro. Pensava eu que seria esse outro projeto, e o Senhor falou, não, vai ser um outro livro. E eu comprei um caderninho, deixei esse caderninho guardado para no momento certo eu escrever, no momento em que eu sentisse que era para colocar naquele livro, naquele caderno. Uhum. E aí, em um dos devocionais, em outro dia, eu anotei uma palavra que eu recebi aí na palavra mesmo, na Bíblia, Anotei alguns versículos e deixei guardado. Com 4 dias após esse devocional, a editora entrou em contato comigo para que eu fizesse parte de um projeto. E o mais interessante é que não seria para este livro, seria para um outro, só porque eu tinha agendado uma viagem, seria mais focado na minha área profissional.
Olha só. E aí, quando elas foram me mostrando os temas e não deu certo para aquele outro, né? Aí eu tinha certeza que era para ser na parte mais espiritual, né? Para a gente trabalhar um pouco mais essa Desta parte área. desta área. E aí, quando me passaram o tema, tinha tudo a ver com o que eu tinha anotado no meu caderno. Então, eu tenho certeza que esse livro é um propósito, né? E as Ótimo. histórias que estão aí, já tive contato com algumas das autoras, tem histórias aí que vocês vão se emocionar e vão aprender bastante. Ótimo. E por falar em emocionar, a gente aqui nos bastidores já estava se emocionando com a história. Eu já falei, vamos começar a gravar logo, senão a emoção vai ficar aqui nos bastidores, a gente vai fazer 2 podcasts. Verdade. Um gravando e um sem. Então conta um pouquinho também para quem não conhece ainda, o que você trouxe no teu capítulo e o que você acredita que vai ser mais impactante para quem ler, para o leitor que tiver ali com o teu capítulo. Qual o impacto, o que você vai deixar aí marcante na vida dessas pessoas? O que eu quis focar, né, foi a questão do amor de Deus. Porque muitas vezes, quando nós temos nossas dores, os nossos traumas, nós mergulhamos nesta dor. Só que nós não entendemos que existe um remédio para a dor. Uhum. Toda dor existe um remédio, né? Nem que seja para amenizar. Quando você tem uma dor ali na coluna, você toma um remédio e ameniza aquela dor. Sim. E aí, nesse capítulo, eu foco, né, na questão das dores que eu passei. Não, na verdade, eu foco no remédio dessas dores que eu passei. Uhum. E a questão da graça, porque como cristã, eu consigo perceber que muitas pessoas vivem o evangelho e não entendem o que é a graça. E acha que por conta da religiosidade, dessa questão de você estar ali obedecendo um rito, você conhece a Cristo. E muitas vezes você não conhece, você pensa que conhece. Né? Eu cresci no evangelho. E aí na história da Murta, por exemplo, que a gente estava conversando agora há pouco, e vocês vão ler um pouco aí no livro, vamos deixar um pouco de surpresa, né, para os leitores. Eu falo um pouquinho dessa questão de como os nossos processos, inclusive na religião, quando nós estamos ali dentro da igreja, achando que nós temos uma intimidade com Deus, e na verdade até pelo fato da gente não se conhecer, é onde entra a parte aí, psicanalítica, de terapia, e aí por a gente não se conhecer, a gente não conhece o nosso Criador, quem nos criou. Isso é bom a gente até falar, porque eu apresento cada uma delas aqui, cada um dos escritores, só como escritor, mas eles têm toda uma bagagem aqui. E no caso da nossa escritora, ela também é psicanalista, é isso? Isso. Eu fico aqui só olhando também todo o conteúdo, porque ela foi também atrás de ferramentas para poder se conhecer, que foi como você falou. Como que eu vou conhecer a Deus? Como eu vou me conhecer, sem eu saber as ferramentas também. Então, fui atrás, ela estava falando aqui nos bastidores. Sim. E depois você vai contar também. E a Priscila, que também é psicanalista clínica e sexóloga cristã. Você fala muito aqui que você ama mergulhar nas profundezas da alma feminina, porque quantas não são as mulheres que estão adoecidas por não se conhecerem, não é, Priscila? Verdade. Eu tenho muito contato com mulheres, né? Uhum. Hoje trabalhando com mulheres, e tem muito a ver o tema ESME aqui, porque por um período, por causa da minha dor, eu falava, eu nunca quero trabalhar com mulher. Mulher chata. Olha só. As mulheres são mimizentas. Porque eu comecei a ficar mergulhada na minha amargura, né? Só porque ela era um pouco incubada, porque eu sempre fui essa pessoa assim, sorridente. Só porque quando eu entrava no meu quarto, né? No meu quarto interno, eu me via essa mulher amargosa, digamos assim, amargurada. Com a vida, pela questão do vaginismo, né, que foi uma das histórias que me marcou. Eu cresci em uma família disfuncional. A minha mãe, sempre cristã, nos levou para os caminhos do Senhor. É onde a gente aprende ali
o que é ser igreja, vai ali para a igreja, mas realmente às vezes muitos não conhecem a Cristo, ou veem as histórias, como Jó, né? Já fala, eu ouvia falar, mas agora eu conheço. Então, eu tive muitas experiências com Deus, mas ao mesmo tempo, depois que eu fui entender realmente como é receber, porque receber o amor de Deus. Porque até então, aquela questão, olha, se você não orar, se você não ler a Bíblia, o Papai do Céu, ele vai te castigar. Isso não é amor. O amor de Deus, não. E de repente de pessoas que na verdade nem sabiam o que estavam falando, porque estavam Deus não é falando, isso. exatamente. E muitas igrejas e muitos lugares não são dessa forma. É que muitas vezes também as pessoas são colocadas em determinados lugares em que elas também nem aprenderam para elas Exatamente. o que é o amor de Deus e ensinam outras de forma errada, errônea. Sim, é a forma que eles aprenderam. Então, aprenderam daquela forma, ensina daquela forma, né? E aí, antigamente, né, lá em 1800, brincadeira, 1800, bolinha. bolinha, naquela época, se tratando de um ambiente, né, religioso, de igreja, não se falava tanto em saúde mental e também na questão teológica, né? Não tinha a teologia, por exemplo, era algo que era do diabo. Para que vai estudar? Não, Deus ele usa a gente de qualquer maneira, qualquer um do jeito que Ele quer. Eu acredito muito que Deus ele tem os seus propósitos e Ele usa sim as pessoas, né? Não de qualquer maneira. Mas eu acredito que ele tem pessoas específicas para propósitos específicos. É onde entra o não julgamento, né? Porque às vezes a gente está conversando ali com alguém, bem simples, vamos supor. Eu não estudei, eu consigo... eu já ouvi muito isso. Eu consigo ler a Bíblia, mas eu não sei ler. Né? Então, eu acredito que tem sim os propósitos, mas que a gente precisa entender exatamente como o Senhor ele vai usar cada pessoa, que é diferente. Porque ele já conhece cada um, ele que criou cada um e a condição de cada um não quer dizer o que Deus vai ser para ela ou não, né? Exatamente. Porque Deus ele sempre vai ser o mesmo, mas Isso. o coração. O coração. A intenção, o coração é que ele está preocupado mesmo, porque ele só olha isso. A gente que olha, né? Nós seres humanos que olhamos para a posição, para o ter e não para o ser, muitas vezes. Perfeito. A gente olha para a aparência, a gente olha tanta coisa. E, biblicamente, não tem nada disso. Não tem né? nada disso. Não está escrito isso na Bíblia em nenhum lugar em Exatamente. que Deus olha para quem você é. Muito pelo contrário, é preciso ser. Né? E como que foi esse seu processo de ser essa mulher que mudou sua visão, que teve um contexto também que... por um lado clínico, porque você foi buscar ajuda, porque isso começa a interferir também na mulher, na questão né, sexual também, e acaba vindo na questão emocional. Sim. Porque você não trata, então muitas doenças, qualquer tipo de transtorno, doença, qualquer problema te afeta de outros sentidos e afeta quem está ao lado. Como foi para você isso? Como que tudo começou? Conta um pouquinho da tua história. Sim. Voltando que eu acabei indo para outro lado. A gente vai embora aqui nos podcasts. Por conta da família disfuncional, o meu pai ele tinha um problema com o álcool. Então, o que eu vou falar vai dar certinho, vai casar e a gente fecha aqui essa parte. Ele tinha esse problema com o álcool. E a minha mãe sempre nos levava para a igreja mais escondido. Então, nós servíamos ao Senhor ali na questão de congregar, né, escondidinho. E ele tinha um problema com a questão de tudo que nós tínhamos, ele destruía. Por exemplo, se eu tenho um animalzinho, ele ia lá e batia nesse cachorro até aquele cachorro morrer, para a gente não ser feliz com aquele cachorro. Eu tinha um papagaio, ele batia naquele papagaio, então minha mãe falava assim, olha, tudo que a gente não pode ter bicho. E não demonstra quando vocês gostarem de algo, porque ele vai destruir. Nossa. Então, eu fui crescendo com essa palavra, meio inconsciente, ficou inconsciente. Então, quando eu me casei,
eu trouxe essa palavra comigo, inconscientemente, e ao mesmo tempo, isso foi transferido para Deus. Por mais que eu conseguia, eu sempre falava, né? Eu amo o Senhor. E aí uma coisa que me marcou foi exatamente um papagaio, eu até falei sobre ele. Esse papagaio, eu gostava demais dele, eu gostava de cantar com ele. O papagaio canta, né? Então, tudo que eu cantava, ele aprendia. E aí o meu pai bateu bastante nesse papagaio naquele dia, sabe? E aí ele chegou, a gente estava louvando, fazia culto doméstico, né? Minha mãe sempre ensinava sobre os cultos domésticos. E a gente fazendo aquele culto escondido, mas como ele viajava, no que a gente podia fazer. Então, quando ele chegava, a gente saía correndo, guardava as coisas, as bíblias, as fitas. Eu sou jovem, gente, mas eram as fitas, né? E aí a gente guardava, só porque nesse dia ele chegou de viagem de surpresa. E a gente estava cantando. E o papagaio também, né? Fazia parte do culto. E aí ele chegou e começou a bater no papagaio. Nossa, o olhinho dele, né? Saiu para fora. E foi assim, ele começou a queimar as nossas bíblias, a fita. E eu lembro que a gente foi para o lado de fora de casa, porque a casa começou a pegar fogo e minha mãe ficou dentro da casa. Eu já tô querendo emocionar. Que é uma história forte, não é qualquer um, né? E aí, no que a gente saiu, ele falou assim, olha, eu vou matar a mãe de vocês. E no que depois que ela morrer, eu mato vocês também. Hoje eu entendo ele, né? Eu consigo entender, assim, foi um homem que teve uma vida muito triste, né? E, enfim, mas tinha os seus transtornos, né? E esses transtornos, ele tinha responsabilidade, né? Sim. Nisso, não podemos fechar os olhos. Mas aí a gente foi para o lado de fora, eu e as minhas irmãs, eu tenho mais 2 irmãs, e minha mãe ficou no meio do fogo, né? E ali, minha mãe sempre nos ensinando a respeito da oração, a respeito desse contato com Deus. É onde eu falo sobre, às vezes, você ter experiência, mas não entender quem é Deus. Eu tive muitas experiências. E aí a gente, ali do lado de fora, eu falei assim com as minhas irmãs. Uma tinha 3 anos, a outra era mais velha, né? Eu falei assim, a minha mãe não fala que quando a gente ora, Deus ele não faz um milagre? Vamos orar para o fogo abaixar. E não queimar minha mãe, né? E ela não morrer. E aí eu fiz uma oração muito simples. Eu lembro que eu falei, vamos ficar de joelho. E eu morava na cidade de Minas, era uma cidade pequena, muitos vizinhos só olhando a situação, ninguém ajudava, né? E a gente se ajoelhou, era no meio da rua, só terra. Eu lembro até hoje. Aí ajoelhamos, aí eu olhei para casa e eu falei assim, Deus, apaga o fogo. Foi só isso que eu falei. E nessa hora o fogo começou a baixar. E começou a baixar e ele jogava gasolina, tentava colocar o fogo e o fogo não pegava. E aí eu falava, esse é Deus, esse é o Papai do Céu, né? E ali foi essa experiência para mim é muito marcante, porque ali eu entendi que por mais que a gente esteja passando por momentos difíceis, nós temos a quem recorrer. Nós temos a quem clamar e ele nos ouve, né? E ele opera um milagre. Sim. E eu acredito que essa emoção que você sente e tudo ao contar a história, sim, pode ser que muitas pessoas não estão entendendo. Mas é sobre isso mesmo. É individual. Uhum. Porque só sabe quem passa por estas experiências. E a gente tá falando aqui, eu vim até fora da câmera aqui, desculpa, José, mas eu tava aqui só. É tão emocionante porque a gente vive junto, vivencia, pensando em como foi tão delicado a questão para vocês e o quanto Deus é maravilhoso e só quem realmente se aproxima dele é quem consegue ter essa experiência. E você teve o aprendizado com tua mãe, uhum, e quantas pessoas que não conhecem, que alguém já te falou de Deus, já te falou dos milagres que ele opera, já te falou de tanta coisa e só você vivenciando nesse momento que você fala, não, vou fazer isso aqui porque alguém me falou que vai dar resultado. Porque você foi ali pela tua mãe. Não, a mãe não ensinou. Então vamos fazer isso aqui.
E você começa a vivenciar e depois entender. Entender. E tem coisas ainda que a gente nem vai entender, né? É verdade. Essa que é a realidade. Tem caminhos que a gente vai passar até chegar a conhecer a Deus que a gente não vai compreender, mas a gente vai vivenciar ali, ter experiências para poder saber que uma próxima que acontecer, eu já sei o que fazer. Já sei o que fazer. E foi mais ou menos isso, e isso te marcou, que você trouxe. Aham. E também acredito que foi essa experiência que quando vieram as outras, você fez. Você correu para os braços de Deus, né? Aham. E ali eu entendia que eu poderia me recorrer a Deus, só que aí é onde entra a saúde mental. Por quê? Nisso tudo eu me casei e carregava essas histórias, né, dentro de mim. E a gente estuda, né, que tudo vai para o nosso inconsciente, o nosso comportamento ele começa a reagir de forma que às vezes a gente não consegue entender. Por que que eu penso assim? Por que que eu tenho uma baixa autoestima? Né? Por que que às vezes eu me irrito com a fala de alguém, mas aquela pessoa não está me atingindo, né? E aí eu comecei a entrar em conflito. Eu falo que quando a gente casa, e o meu esposo e eu, no noivado, a gente estudava muito, fazia aqueles testes para noivos, né? E eu falava, nossa, quando a gente casar vai ser a coisa mais linda do mundo, né? Porque nós tínhamos uma boa comunicação. Eu falei, vou fazer totalmente diferente do que foi a minha casa, né? E ele também cristão, também os dois crescemos na igreja. E ali a gente foi, né? Tínhamos a nossa casa e um sonho. O sonho de fazer a diferença, né? De ter uma família funcional. Óbvio que todos nós temos nossos problemas, todas as famílias têm seus problemas, mas nós tínhamos a vontade de fazer dar certo e procurar caminhos para fazer dar certo. E aí nos casamos e logo na lua de mel a grande surpresa foi quando eu não conseguia finalizar a minha relação sexual. E aí eu achei esquisito, né? A gente conversava sobre isso, a gente falava, vai ser muito bom. A gente fazia os testes, por exemplo, do pastor Josué Gonçalves, que ele falava muito, né? E ensina até hoje sobre a sexualidade. E a gente tinha essa mente aberta, por mais que estivéssemos em um lugar e também em um tempo em que não se falava muito sobre a sexualidade, principalmente na igreja. E nem sobre saúde mental, porque falar sobre saúde mental era falar assim, olha, se alguém está com depressão, está com falta de Deus. Não tem Deus. Então, até aquele momento, eu tinha ali os meus conflitos por conta, né, dessa história. Meu pai tinha ali os ataques dele, a gente passava os momentos difíceis, vivia ali os milagres, né? Sim. Só que aí quando veio para esse contexto do casamento... às vezes eu não entendia o meu comportamento após ter tido a experiência de não finalizar a minha relação sexual. E o que está acontecendo comigo? Aí a gente, né, se guardou para o casamento. A gente ficava, nossa, será que a gente não sabe fazer? Todo ser humano sabe. A gente já nasce com aquele instinto, né? E aí eu comecei a procurar ajuda nos médicos. Ia para ginecologista, você não tem nada. Bebe um vinho para relaxar, você está muito tensa, né? E os anos foram se passando e a gente não conseguia e não podia compartilhar com ninguém, porque, como assim, que coisa mais louca, né? Que aí tem nome, gente, a coisa é vaginismo. Só que aí ninguém falava sobre isso. E eu pesquisava na internet assim, dor na relação sexual, porque eu sentia a dor, né? E aí não conseguia finalizar. E aí o vaginismo, ele tem graus. E aí tem mulheres que, por exemplo, nunca conseguiram a penetração, né? Que foi o meu caso, que ele é o primário. E tem as outras que, por exemplo, no pós-parto, né? Teve um parto doloroso. Por exemplo, eu tive quando eu fui fazer minha fisioterapia, porque eu precisei fazer terapia e fisioterapia pélvica, né? Ter ali o conhecimento do meu assoalho pélvico para poder saber ali como que faz para que a gente controle os nossos músculos, porque é tudo um músculo que precisa ser treinado, né? A gente treina tudo. A gente treina o corpo não é? Então, o nosso assoalho pélvico, ele também precisa ser treinado. E aí,
Me perdi. Ah, e você estava falando que você foi treinando, foi buscando ajuda. Isso, Aí aos buscando ajuda. poucos você foi conseguindo entender o teu músculo, que é o músculo ali Isso. da oh, meu Deus! Ela se perde, eu Assoalho gaguejo. pélvico. Assoalho pélvico. É trava-línguas. Trava-línguas. Foi Lembrei. fisioterapia? Fisioterapia pélvica e também a terapia. Terapia. E aí na fisioterapia pélvica, é porque eu tava falando dos graus, né? Do vaginismo. Dos graus, isso. Que tem mulheres que no pós-parto já tem alguma dor, é isso? Isso. Ou até quando tem também infecção. Algum tipo de infecção, aí fica doloroso, aí entra ali naquele ciclo vicioso da dor. Eu sinto dor, eu me travo, no que eu me travo eu não quero, né? E aí vai virando uma espécie de fobia. Só para falar um pouquinho desse caso dessa mulher, quando eu fui lá na fisioterapia, ela teve um parto normal e foi muito doloroso. O que aconteceu? Uma laceração. Nessa laceração, o nosso corpo ele é incrível, ele começa a se restituir sozinho, né? O corpo, quando a gente tem ali o bebê, ele volta ao normal. E ali ela teve o parto normal, machucou bastante e o corpo começou a se regenerar só porque colou, né? Por conta do colágeno. Aí colou, no que colou ela não conseguia. Então, assim, são várias coisas que pode gerar o vaginismo. E tem graus e graus e também tem outras questões de cada corpo. Exatamente. E também da mente, né? E aí, no meu caso, foi muito da minha mente, por conta do trauma que eu carregava. Meu pai falava assim, homem é safado. Todo homem, depois que fica com a mulher, ele abandona. Então, inconscientemente, eu falava, nossa, inconsciente, viu, gente? Nossa, o meu marido vai me abandonar. E aí, a gente não entendia, comecei a procurar. Para resumir a história, consegui entender o que era o vaginismo, fiz essa fisioterapia, tudo escondido também, por conta da religiosidade que tinha na igreja, né, na questão, porque nesse período todo eu tive depressão. Na época eu não entendia que eu tinha depressão. Eu pensava que por conta da religião, a gente pensa de tudo. É algo espiritual. E aí levava para o lado espiritual. É onde entra a questão da gente conhecer a Deus, né? Por que Deus me colocaria numa situação dessa? Aí a gente muitas vezes justifica, né? É o propósito. Sim, tem o propósito. Mas muitas vezes as pessoas justificam essa questão do propósito, a vontade de Deus, para justificar também as suas ações, os seus medos. Eu tenho uma oportunidade, eu não vou naquela oportunidade, mas na verdade lá no fundo é medo, não, Deus não quer que eu vá lá. E aí começa a confundir esse amor, essa graça, que é de graça, e que a gente não precisa pagar para ter. Que ele já pagou. Que ele já pagou. E aí eu comecei a entrar nesse ciclo de dor do vaginismo. Comecei a me comparar com outras mulheres. Poxa, aí eu lembro que eu vi as meninas se casando, meninas que eu dei aula na escola dominical. Aí eu ficava, ela vai para a lua de mel dela, e eu ainda estou aqui. Aí foi passando os anos, né? E eu comecei a ficar um pouco mais, ter problemas com a autoestima. Nossa, por que que... Aí entra outro ponto. Por que que meu marido está casado comigo? Sendo que eu... o nosso leito aqui não é viçoso, digamos assim. Por quê? E nisso aconteceram muitas outras situações. Mas me intrigava ele estar comigo. Já começa a trazer outros, né? A questão emocional. De você pensar o porquê, já que eu não posso fazer também, então por que desconfiança? Olha só. E aí eu falava, não tem como ele estar comigo, ele está me enganando. Aí entrou no outro problema, de ficar tentando controlá-lo, sabe? Na época não tinha WhatsApp também, não tinha essas coisas, mas eu ficava, ele está escondendo tão bem,
Olha só. Neurótica, né? Começou a entrar... Que entra, e a gente fala neurótica rindo aqui, porque hoje, graças a Deus, acabou. Mas a gente sabe que isso é sério. É sério. Pra quem passa, isso é muito sério. E mulheres que estão passando aqui, e até homens, que entram nisso porque vê como é o ciclo. O ciclo. É uma bola de neve que a gente chama, porque um vai levando o outro, um sintoma vai levando o outro. O outro. E aí você não cura a causa, a raiz do problema, e vão surgindo outros. E aí é onde entra esses comportamentos que nós temos e que às vezes a gente não entende. Por que eu tô tão agoniada se o meu marido vai chegar no horário? Né? Por que eu sou muito controladora com a questão dos meus filhos? Por que eu tenho que saber onde ele está? Isso, eu estou dando outros exemplos, né? Sim. Que eu consigo, sempre estou acompanhando mulheres e eu vejo as guerras internas delas, né? Sim. E aí, comecei a entrar nesse ciclo de dor e eu lembro em um dia específico que isso estava muito, assim, aflorado dentro de mim, aquela tristeza. E eu pensei em tirar minha vida. Uhum. Eu cheguei a esse ponto, né? E eu queria tirar aquela dor, né? E eu ficava, por que ele está comigo? Ele é muito bom. E aí entra a questão do não merecimento. Nossa, eu não mereço esse marido. E ele é muito inteligente, ele tem um porte grandão. E no que ele tem esse porte, ele tem uma vozona também, assim, né, incisiva. E as pessoas falavam que eu sofria com ele. Isso me acabava. Em saber... Você indo cada vez mais se diminuindo ali, né? Sim, porque pela questão dele ter aquela forma de falar, ele é colérico. Então, ele gosta de estudar, ele gosta de falar da palavra. Então, nas pregações, no que as pessoas falavam assim, nossa, ele é bravo. Nossa, ele é muito bravo. E aí, quando eu ia cantar, eu chorava. Mas eu chorava assim, porque eu estava sentindo a presença de Deus e porque aquele louvor estava falando, dependendo daquele dia. Eu sou muito chorona, eu gosto de chorar, tenho um coração quebrantado. E aí, eu lembro que eu chorava no louvor. E as pessoas, tadinha, como ela sofre. Tudo relacionava. Tudo relacionava. E aí aquilo começou a bater de frente assim com o meu coração na questão da religião. Meu Deus. Tipo, ninguém sabe o que a gente passa. Por que eles falam isso dele? Eu vou fazer só um corte, porque a gente tá quase chegando no final. Eu falo que aqui, se deixar, a gente vai embora. E quando tem história ainda, a gente vai embora, faz 1 hora de podcast, 2 brincando. Que eu quero que você fale o desfecho dessa história aí, de uma forma mais resumida. Eu sei que não é fácil, porque são muitas marcas que ficaram lá atrás e que já passaram. E muitas que você foi entendendo como curar. Sim. Porque daí vem você abrir muitas vezes a casca da ferida, passar medicação, tampar, ou tampar não, uma nova casca vai se formar e aquilo vai ser curado. Sim. Aí tocou, não dói mais, é o que a gente fala, né? Mas tem pessoas que ainda estão nesse processo. Que ainda a ferida tá aberta, então você precisa cicatrizar para você não lembrar mais. E hoje você conta isso, tanto que se deixar aqui eu vou embora, porque a gente quer saber, a gente quer entender, porque olha o quanto de história, olha o quanto de dor que não teve, mas olha o quanto de histórias e impacto que vai ter na vida de outras mulheres, que eu acredito que você já tenha a comunidade, as pessoas que te acompanham, as mulheres, você como psicanalista. Isso. Psicanalista também, como sexóloga cristã. Porque a gente sabe que hoje a gente está num tempo em que é falado um pouquinho mais do que há alguns anos. Mas ainda assim tem mulheres que não se sentem confortáveis de vir a alguém na igreja ou até a um consultório para falar das suas dificuldades no sexo, entender que elas podem ter prazer. Quando fala prazer, meu Deus, prazer não é possível. Então, tem tanta questão e que eu queria que, antes que eu quero falar do livro, que você trouxesse, vai estudando aí, vai bebendo tua água, para você trazer um resumão agora, que a gente tem que finalizar. Eu tenho, na verdade, 1 minuto, mas eu vou te dar mais um pouco, porque o José já me deu 2. E enquanto você traz aí
o que também você fala no teu livro, não no teu livro, no teu consultório dos teus trabalhos. Porque daí a gente deixa teu contato, deixa o teu Instagram e você traz essas mulheres para si, para que você também a ajude, porque tem muita mulher aí que com certeza vai te procurar. Porque você fala, não é possível que ela passou tudo isso e hoje ela é uma nova mulher. Quero saber como foi que aconteceu. Então, gente, enquanto ela vai pensando aí, eu vou trazer para vocês novamente aqui, ó, Depois do Eis-me Aqui. Este que é um livro que fala mulheres como vaso nas mãos do oleiro. Ela teve toda a história, todos os traumas, marcas, mas com certeza se ela tá aqui neste livro é porque ela se deixou ser usada por Deus. Ela entendeu o que precisava ser feito e com certeza continua caminhando, porque a caminhada ela nunca acaba. Enquanto a gente estiver nesse mundo, a gente tem muito que aprender, a se conhecer e também conhecer a Deus, como em específico esse livro fala muito sobre a vida cristã, a vida com Deus e como diz naquela passagem, conhecer e prosseguir em conhecer. E é conhecer a Ele que a gente vai transformando a nossa vida e de quem está ao nosso redor. Então agora eu quero saber dela, como foi que tudo isso foi transformado? Teve que ter esse conhecimento, claro, Sim. do que você tinha, das tuas marcas do passado e conhecimento com Deus, né? Com Deus. Aí nisso tudo, por conta dessa questão da religião, entrei nesse conflito, foi aonde eu falei que eu nunca queria mais trabalhar com mulheres. E aí, por conta do que eu estava passando, em um dia eu fui em um chá, né, de mulheres, onde está todo mundo ali junto, e eu recebi uma palavra profética. E essa pessoa, ela falou comigo assim, como murta, eu te esmago. E quanto mais eu te esmago, seu perfume exala. E esse perfume um dia vai curar muitas mulheres. E vai a muitos jardins. E a murta, depois eu não sabia o que era a murta, e eu fui ver, né, o que significava essa flor. Ela é uma flor do deserto, e ela floresce no deserto. E ela, quando ela é esmagada, ela solta um perfume. E aí eu falei, nossa, eu fui comparada a uma murta. E aí foi quando eu comecei a estudar a psicanálise, né, entrei em um instituto cristão. Eu fiz, isso para alguns também é loucura, né? Como assim psicanálise cristã? E ali eu comecei a mergulhar dentro de mim. Foi em uma das aulas, eu assisti aquele filme, eu esqueci agora, Em Defesa da Causa de Cristo, que é um ateu que busca provar que Deus não existe. E ali no que ele está tentando provar que Deus não existe, ele vai no tribunal e ali a juíza fala assim com ele, como foi o seu relacionamento com seu pai? E aí ele tinha um relacionamento horrível com o pai dele. Aí ele falou assim, como que você vai acreditar em alguém que veio a este mundo para te dar a vida, te dar amor, se você não recebeu esse amor do seu pai? Fica difícil dele acreditar. Né? E ali naquele momento ele mergulhou, e aí na hora que eu vi aquele filme, eu já tinha assistido o filme, só que naquele dia aquela palavra mexeu comigo, foi como se alguma coisa me fez refletir. Eu falei, agora eu entendi, eu tinha dificuldade de receber o amor das pessoas, do meu marido, e entender que Deus, ele nos dá esse amor de graça. Ele enviou o Filho dele para morrer por nós, para que nós tivéssemos essa oportunidade de todos os dias nos refazer, né, nele. E aí eu entendi um pouco da causa, né, do vaginismo, medo de me entregar, medo do que eu me entregar, ele me abandonar, porque lá no fundo eu não sou digna do amor, porque lá a minha mãe me dizia que a gente não poderia amar nada, demonstrar, porque senão seria tirado. Olha só, olha que lindo. Eu sei que a gente está acabando, José, já vou acabar. Mas olha que lindo você ter conhecimento da sua história, da sua vida, autoconhecimento, conhecimento de Deus. Quando você equilibra, que não é religiosidade, mas é a fé unido à ciência, tudo que a gente acaba indo para o mesmo lugar, que é Deus, porque é Ele que criou o homem para criar a ciência. Então é muita coisa. E olha que lindo você descobrir
Eu amo quando a gente fala de conhecer a Deus, mas sem a religião, a religiosidade. Isso. Porque você chega a olha, entendi. Um equilíbrio, né? Agora eu entendi uma questão que é um equilíbrio, que não era um mal, que não era... Não, era uma questão de traumas, de medos, de tudo que fizeram e que também não sabiam que estavam fazendo porque é o que tinham para entregar. E olha a mudança de vida, só de um olhar, claro, não foi só um olhar, mas de toda uma vivência que você teve e uma busca. Você foi buscar, não, eu quero entender o que está acontecendo aqui. Era uma busca constante, eu queria sempre entender. E eu mesclava muito com essa parte da fé. E aí vem o esposo, ele é teólogo, então a gente ficava ali estudando juntos, né, e entendendo essa questão. E hoje a gente ajuda muitas pessoas, né? Muitas pessoas que, por exemplo, chega pra gente com frustrações na sua vida, achando que é Deus. E não é Deus. É fruto das suas escolhas. Sim. Aí vem a autorresponsabilidade, né? E quando a gente fala de autorresponsabilidade, dói muito na gente, porque assumir que aquilo não é culpa de Deus, é culpa de você mesmo, daquilo que você tá da sua decisão, da decisão diária, aí entra em conflito com a religião, com a religiosidade, não religião, a religiosidade, né? É uma fé, digamos que um pouco cega, por não aprender, não ter esse aprendizado. Então, não é uma honra, né, a gente poder ajudar e trazer o conhecimento e estar sempre também buscando aprender, porque a nossa vida é assim, a gente vai estar sempre em evolução, em entendimento e buscando, né, também a sabedoria que vem do alto. Olha só. E que bom que você... A gente fala que bom porque onde chegou, mas que bom que você foi buscar ajuda e de todos os sentidos, onde Deus foi te levando, você foi caminhando. Não deve ter sido fácil, claro, mas a vida não é fácil. E ele já diz isso, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, se ele venceu, ele tá ali com você, te dando o bom ânimo, o ânimo redobrado, tudo para você ir embora, mas ele tá junto. Então, eu quero te agradecer. Eu sei que o tempo é curto para uma história de muita vivência, de muitas experiências, dores e vitórias. Sim. Mas eu acredito que depois que você disse para Deus, né? É exatamente isso do livro. Eis-me aqui. Então, eu acredito que quando a gente diz para Deus, eis-me aqui, a gente tá se colocando à disposição de Deus. Que então ele continue te usando. Obrigada. Quer que seja pro propósito que ele quiser. Obrigada. Só posso falar uma coisinha rapidinho para finalizar, viu, José? 5 segundos, José. 5 segundos? Não, eu já perdi os 5 segundos. Nessa questão do final, é falar sobre esse eis-me aqui, é esvaziar os nossos traumas, os nossos medos, tudo que nós temos para que esse coração esteja vazio para entrar esse amor. Ótimo. E nesse amor que quando a gente entende, aí é onde entra o nosso remédio. Ótimo. Né? Ótimo. Então era só isso que eu queria para finalizar. Pra gente finalizar do eis-me aqui. Do eis-me aqui. Quero te agradecer e já te deixar o convite. Volte mais vezes. Sei que você está longe, não está por aqui em São Paulo, mas quando estiver por aqui, venha nos visitar. Eu agradeço em nome da editora Chave Mestra, que a Chave Mestra Podcast, na verdade, vocês já têm a chave. Então, vocês fiquem à vontade para vir o dia que quiser, o tempo que quiser. Pode voltar aqui para a gente falar de outras partes importantes da história, porque não fica só aí. Verdade. Fica o convite, viu? Obrigada. Quero agradecer a todos vocês são maravilhosos. Obrigada. O José que está ali. Foi o meu primeiro podcast, olha, né? Só. Teremos outros. De muitos. E você nos conduziu tão bem, pra gente não ficar aqui chorando o tempo todo, né, gente? Então é um prazer. Quero agradecer a todos, a minha família, né? Que faz parte da minha história também. E é isso. Estou muito feliz. Muito obrigada, gente. E eu que agradeço. E vamos agora nos despedindo. Depois do Eis-me Aqui, Mulheres como Vaso nas Mãos do Oleiro. Esse é o seu exemplar, que pode estar aí com você. É só você entrar em contato direto com a nossa escritora, a Priscila Franco, que é do capítulo 23. Corre lá nas mídias que ela vai... a gente vai colocar aqui na descrição do nosso canal, do nosso YouTube,
vai lá, contata ela no Instagram, pede seu livro e mande para muitas outras pessoas que precisam ter esse propósito, encontrar um propósito com Deus e serem usadas, entenderem qual é o sentido da vida real. Obrigada e até o nosso próximo episódio.